Wilson, como você analisa as acusações contra o ministro Alexandre de Moraes e quais argumentos poderiam sustentar um pedido de impeachment? Vou começar pelo final. Eu acho que não existe nenhuma razão para impeachment e certamente isso não vai acontecer, porque o presidente do Senado já deixou claro que não vai colocar em votação um processo de impeachment. Agora, é preciso entender o seguinte, não existem juízes vitalícios no TSE. Os juízes do TSE têm mandatos de 2 anos. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados, que atuam durante 2 anos. O que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e era também, como continua sendo, ministro do STF. Portanto, os assessores trabalhavam para os gabinetes de 2 tribunais, mas para o mesmo ministro. Então, não tem nada de irregular que eles tenham trocado informações e atendido a pedidos do ministro, que era ao mesmo tempo presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, acho que há uma supervalorização dessa história. Não vou dizer que foi sensacionalismo do jornal, da Folha de São Paulo, que é um órgão independente e sério, mas houve uma supervalorização do que está acontecendo. Na verdade, isso são filigranas processuais. Isso não existe nenhuma irregularidade flagrante que justifique qualquer processo de impeachment. Agora, de toda forma, é legítimo que os investigados tentem alegar nulidade de uma prova ou de um depoimento. Não vão ter sucesso, mas é legítimo que eles tentem, que os advogados tentem fazer isso. Agora, o processo de impeachment, com certeza, não vai prosperar. E, Vila, o acúmulo de funções por Alexandre de Moraes impacta na imparcialidade de suas decisões ou não? Há um conflito de interesses? Não. Isso explicou bem. Você tem uma rotatividade dos ministros, e só quem preside o TSE é um ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos 3, e há uma rotatividade entre ministros do STF, do STJ e os 2 advogados. Você mandar 2 anos e eventualmente por mais 2, não mais que isso. Bem, a grande questão é que muitas vezes não há um esclarecimento. É bom lembrar que o caso de um impeachment de um presidente da República, quem autoriza e é uma competição, uma atribuição privativa, portanto só dela, da Câmara dos Deputados. Quem processo julga é o Supremo Tribunal Federal, está no artigo 52. Só que o artigo 52 deixa claro, no caso do ministro do Supremo, quem processa e julga, portanto não passa pela Câmara, é somente o Senado. O importante destacar, na minha opinião, é que a reportagem não para em pé. A reportagem não para em pé, ela não se sustenta. Não sabe como foram obtidos esses dados. Eles disseram na reportagem, são 2 autores, que não foi por hacker, não foi por uma forma clandestina. Então, não sei, foi através de um aparelho telefone, não sei se caiu do céu, porque isso só serve, no fundo, eu creio que não seja a intenção nem dos jornalistas, nem do jornal, mas acaba fortalecendo os extremistas, essas pessoas esquisitas, né, que conspiram contra o Estado Democrático de Direito. E por quê? O ministro Alexandre de Moraes, e eu disse aqui, no segundo turno, em outubro, à noite, às 8h30, em 2022, dia 27, salvo engano, quando foi feita a apuração e já determinava a vitória do presidente Lula, que aquela eleição foi tranquila por muitas razões, e uma delas era a principal, o presidente do TSE ser o ministro Alexandre de Moraes. Claro que os TREs tiveram um papel muito importante, o papel dele foi central. Ele virou, portanto, inimigo dos extremistas, dessas pessoas esquisitas, cruéis e desumanas e que querem destruir a democracia brasileira. E a reportagem, sem querer, faz isso. Fortalece, deixa a eleição de 22 numa suspeição, joga a suspeição sobre os acontecimentos dos inquéritos pós-eleição de 2022, inclusive sobre o 8 de janeiro de 2023, joga a suspeição sobre essas eleições e sobre 2026. Por quê? Por causa do episódio do Bolsonaro, que teve suspenso seus direitos políticos por 8 anos. É como se fosse tudo
toda uma conspiração para impedir que essas pessoas, vamos chamar de esquisitas, como as chamam lá nos Estados Unidos os extremistas, né? E a reportagem realmente faz esse papel. Infelizmente, e digo isso porque eu gosto muito da Folha, lembro da campanha das diretas, né? Mas infelizmente a reportagem, nesse sentido, ela conspira sem desejar, eu sei que não é o desejo do jornal nem dos jornalistas, mas conspira junto com aqueles que têm ódio à democracia, às liberdades, ao Estado Democrático de Direito. Sei que o intuito não era esse, mas acaba sendo usado por essas pessoas que lá apareceram. E não vai ter CPI coisa alguma, isso é papo furado e muito menos impeachment. Tem que discutir os problemas concretos do Brasil. Essa que é a grande questão, e não viver de lacração.